eles são basicamente mensagens contidas em ácidos nucleicos. Vocês já ouviram falar do que é um DNA, um RNA, né, que são os ácidos nucleicos que codificam os genes, codificam a vida, né, codificam todos os seres vivos que existem nesse planeta, né? E outra particularidade dos vírus é que os vírus filhos, eles se originam fora do corpo do vírus mãe, o que também é uma exceção dentro da biologia, né? Bom, aqui são exemplos de vírus, ó. Eles são, em geral, arredondadinhos, assim, com essa forma meio redonda. Só aquele ali que é um pouco diferente, o bacteriófago e o ebola, né? Os outros são desse tipo, arredondadinho, com essas protuberâncias na superfície, tá? Então nós temos um exemplo aqui do vírus HIV, que é o vírus que causa AIDS, o vírus da hepatite B, o vírus da influenza, né? O vírus da gripe, o vírus ebola, que está na moda, dá umas epidemias que matam muita gente, né? E se a gente for ver com detalhe um vírus como o HIV, se você for ver dentro dele, dentro da barriga dele, lá por dentro, né, ele é basicamente um embrulho de proteínas, às vezes tem um envelope e mais para dentro ainda tem uma cápsula, tem uns que tem só envelope, varia, né? Mas, enfim, o que tem lá dentro de mais nobre é o ácido nucleico, né, com os genes do vírus. O vírus HIV, por exemplo, o vírus de RNA, e aqui está o seu ácido nucleico, o seu RNA, guardado aqui dentro. E é isso que entra dentro da célula, quando o vírus infecta, e comanda a célula para fabricar os filhos, né, do vírus infectante. Certo? Alguma pergunta? Pois não. Perder como? Como perder? Não, ele não sai. Entra o vírus dentro da célula. Entra o ácido nucleico, entra em geral embrulhado. E lá dentro é que ele é desembrulhado e cai no citoplasma da célula. Tá? Em geral, grosseiramente, é assim. Agora, como que a gente pega um vírus, né? As vias de transmissão. Então, vejo que são muitas. Ó. Uma delas é a via respiratória, né? Aqui, você está no ônibus com um cara que dá um espirro desse, tá vendo? Ele está gripado, solta um monte de gotícula dessa, você está aqui do lado, respira uma gotícula dessa, pega a gripe desse cara, tá? Então, a transmissão respiratória. Outro tipo de transmissão é fecal-oral, né? Ou seja, o sujeito tem uma diarreia por rotavírus, por exemplo. Ele vai preparar um alimento, ele não lava a mão direito, vai alguma coisa de vírus para a comida que ele está preparando. A outra pessoa come e se infecta. Então é a transmissão que a gente chama de fecal-oral, né? Ou a transmissão pelo contato sexual, pela relacionamento sexual, é o que a gente vê com o vírus da AIDS, o HIV, o vírus da hepatite B, por exemplo, né? Aqui uma outra maneira de transmissão, né, é através de um inseto que pica um indivíduo doente e transmite o vírus para o outro, ao sugar o sangue do outro. É o caso do dengue, do zika, chikungunya, tá? Aqui uma doença que ocorre entre os animais, os cachorros, por exemplo. Aí o cachorro louco, né? O cachorro com raiva, morde uma pessoa e transmite o vírus da raiva. Então é a transmissão pela mordida de um animal, né? Aqui um outro exemplo, ó. Uma doença que ocorre entre os macacos da floresta e os mosquitos, tá? E o homem, ao se aproximar do local onde está ocorrendo isso, se infecta. É o caso da febre amarela, por exemplo. Ou outras maneiras de transmissão, por exemplo, com o uso de drogas injetáveis, ou com as transfusões de sangue, pode ir vírus, como o HIV, vírus da hepatite B, da hepatite C. E por isso que os hemocentros têm que fazer uma série de testes em qualquer sangue doado para ver se o sangue não está contaminado com alguma coisa que possa passar para o outro.
Aqui um outro exemplo, ó, né? Um vírus sendo transmitido pelo leite da mãe. O bebê está mamando e pode pegar um vírus da mãe. É uma transmissão pelo aleitamento materno. É o caso do HIV, citomegalovírus, né? Ou a chamada transmissão congênita, ou seja, a mãe está infectada com aquele vírus e ela transfere o vírus através do útero, da placenta, transfere o vírus para o bebê que está na barriga dela. Então, o bebê nasce com uma infecção que a gente chama de congênita, né? É o caso do vírus Zika, né? Aqueles casos de microcefalia que estão na moda, as crianças com a cabeça pequenininha. É um exemplo disso. Então vejo muitas maneiras diferentes as pessoas podem pegar um vírus, tá? Bom, e como é que a gente descobre que uma pessoa está com um vírus, está infectado com um vírus, está doente por um vírus? A maneira mais banal e mais simples é simplesmente olhando o doente, tá? Muitas doenças por vírus, você olha a pessoa, você já faz o diagnóstico. Por exemplo, a catapora, tá? A pessoa toda, né, cheia de vesícula, crosta na pele, assim. O médico já olha, e mesmo quem não é médico, quem já viu o caso, fala, você está com catapora, tá? Quando incha um lado do rosto, assim, ó, na região da glândula salivar, que parótida, qualquer pessoa olha e fala, está com cachumba, né? São viroses conhecidas, né? O herpes, né? Essas lesões com bolinhas que aparecem muitas vezes aqui no lábio da gente e tal. Então, ou quando a pessoa está tossindo muito, com febre, nariz entupido, a gente fala, olha, está gripado, né? Então, são doenças que só de olhar o doente você já diz. Não precisa ir muito além disso para fazer o diagnóstico, dizer o que está acontecendo. Alguns exames que a gente faz, exame que não é para vírus, exames gerais, exame de sangue, por exemplo, para ver as células do sangue, pode ajudar a fazer diagnóstico de alguma doença, né? Por exemplo, no caso do vírus da mononucleose, né? O vírus de Epstein-Barr, que chama esse vírus, é o vírus do beijo. Doença transmitida pelo beijo, tá? Então, o vírus de Epstein-Barr, ele modifica as células do sangue. Então, quando a pessoa faz o exame do sangue, o indivíduo que vai examinar fala, está cheio de linfócito atípico. Deve ser o vírus de Epstein-Barr que está causando a doença. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Uma outra maneira ainda, imagens, por exemplo, isso aqui é uma ressonância magnética de um corte do cérebro de uma pessoa. Então, mostrando áreas como essa aqui, essa área branca aqui, tá? Que não é normal uma pessoa ter. Então, um indivíduo com um quadro de meningite grave e com uma área branca dessa no exame, o médico já imagina o que é. Fala, deve ser uma encefalite herpética, pelo vírus do herpes. Ele já faz o diagnóstico pela localização da lesão. Ou, nesse caso, um caso raríssimo em que o indivíduo desenvolveu poliomielite, a imagem mostrava o acometimento do vírus, destruindo a região anterior da medula, que é própria dessa doença, poliomielite, a paralisia infantil. Então, só de olhar a imagem, a suspeita da doença já fica clara. Ou então, em casos que a gente tem um tecido para examinar, por exemplo, o fígado, de uma pessoa que está com febre amarela, a biópsia do fígado, mostra um aspecto que é próprio da doença. O médico patologista, quando examina aquele tecido, isso aqui é o tecido do fígado, né? Ao microscópio, ele fala, esse padrão aqui é de febre amarela, tá? Então, é dessa maneira. Ou quando, por exemplo, pega o catarro de um indivíduo com uma pneumonia, um quadro, e vê esse aspecto aqui, lesões em olho de coruja, que chama. Ele falou, isso aí é o citomegalovírus, tá? Então, são maneiras que se usam para fazer o diagnóstico de doença. Agora nós chegamos no laboratório de virologia, específico, né, para
para diagnosticar doenças por vírus. Até agora nós estamos falando de coisas gerais. Tá? Uma coisa importante para se dizer do laboratório de virologia é que há uns 40, 50 anos atrás ele tinha um enfoque exclusivamente de saúde pública. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, estava tendo uma epidemia de alguma doença. O laboratório queria fazer o diagnóstico, saber qual era o vírus que estava causando aquela epidemia. Ele não estava preocupado com aquele doente, com aquela pessoa. Ele estava preocupado com a população, com a coletividade. Quer dizer, ele queria saber qual era o vírus que estava infectando para tratar da comunidade, não de uma pessoa. Mas, a partir da década de 80, principalmente, então começaram a aparecer as pessoas imunossuprimidas, pessoas que fizeram transplante, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm uma série de problemas que adquirem vírus. E é importante aí, não é o laboratório saber o que está acontecendo na população. Aí, o laboratório tem que informar o que está acontecendo com aquela pessoa, com esse cara, para tratar dele. Então, o laboratório mudou do enfoque de saúde pública para o enfoque na doença de uma pessoa, tá certo? E também aí apareceram remédios contra vírus que não tinha antes, e também se desenvolveu muito os métodos para fazer o diagnóstico dos vírus. Bom, então como é que a gente faz diagnóstico no laboratório de virologia? Só tem dois jeitos. Teoricamente é extremamente simples. Ou você encontra o bicho, encontra o vírus, né? Ou você encontra os anticorpos, que são as defesas do organismo contra o vírus. Tá? Então, só tem dois jeitos. Ou você encontra o vírus, encontra o bicho, ou encontra os anticorpos. Encontrar o bicho tem que ser na fase bem aguda da doença, em que a pessoa está com o vírus circulando no sangue. O cara está com dengue, está com febre alta, está cheio de mancha no corpo, está passando mal, e ele está cheio de vírus no sangue dele. Então, você pode encontrar o bicho, o vírus do dengue, no sangue do cara e fazer o diagnóstico. Agora, já faz uma semana que ele está com febre, já está até melhorando. Aí você não encontra mais o bicho. Mas você encontra os anticorpos, as defesas que o organismo produziu contra o vírus. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa simples. Tá? Ou você encontra o bicho, ou é um anticorpo. Tá? Não tem outra saída. Então, ó, como é que a gente encontra o bicho? Primeiro, isolando o vírus. É uma coisa que se pode fazer. Outra coisa, a gente enxergando o vírus ao microscópio eletrônico. Ou a gente detectando antígenos do vírus, que a gente vai falar o que é. Tá? Ou a gente detectando o genoma do vírus, ou seja, detectando o RNA ou o DNA do vírus. Porque os vírus eles são ou de RNA ou de DNA. Então a gente pode encontrar esse genoma do vírus e fazer o diagnóstico. Tá? Ou a gente pode detectar antígenos aí pelos chamados métodos de última geração. Né? Genoma do vírus, como o microarray, o sequenciamento de última geração. São coisas bem modernas. Ou então, como eu falei, encontrar os anticorpos. Aí não é mais encontrar o bicho, encontrar os anticorpos. São os chamados métodos sorológicos, que servem para encontrar anticorpos. Então, o diagnóstico é feito de uma maneira indireta. Por quê? Você não encontra mais o bicho, você encontra a defesa do organismo contra ele. Tá certo? Todo mundo está entendendo ou está todo mundo quietinho? Não sei se o nego está boiando muito, se está entendendo. Está mais ou menos? Tá. Então, você pode fazer esse diagnóstico sorológico, encontrar anticorpo, por métodos que a gente chama de métodos clássicos, tá? Ou os métodos que eu chamo de modernos. E o que tem os métodos modernos? O que eles têm de legal? Eles discriminam IgM de IgG, tá? Ou seja, discriminam um tipo de anticorpo de outro tipo. E a gente sabe que o IgM está associado
com a infecção recente. Quer dizer, se o indivíduo está doente agora, ele vai ter esse anticorpo aqui chamado IgM. Se a gente encontrar IgM contra a dengue num cara que está tendo febre, está tendo coisa, ele está com dengue. Tá? Então, a detecção de IgM diz isso. A detecção de IgG já não permite a gente afirmar muito, porque o indivíduo que teve dengue há 2 anos, ele vai ter IgG contra o vírus do dengue. Então, a gente já não sabe se a infecção é essa de agora ou se ele teve isso há muito tempo. Mas o IgM é uma marca tradicional de que a pessoa está tendo aquilo agora, ou recentemente. Tá? Bom, então vamos falar da primeira coisa que eu me referi aqui, que é o isolamento do vírus. Para você isolar um vírus, você precisa desses equipamentos aqui. Não é tanta coisa assim. Basicamente, você precisa ter célula vivendo dentro de uma garrafinha dessa. Elas vivem aqui no fundo, ó, formam um tapete assim, ó, vivendo no fundo dessa garrafa. E a gente põe esse meio vermelho aqui, que é a comida da célula. A célula se alimenta e se mantém viva aí. E aí o que a gente faz? A gente inocula, por exemplo, nesse caso aqui, se inoculou a urina de uma criança infectada com citomegalovírus. E aí o vírus, o citomegalovírus da urina, começou a infectar as células. Veja, quando ele infecta, ele muda. As células eram todas compridinhas assim, tá vendo? Elas começam a ficar redondinhas, tá? Então, é uma evidência de que o vírus está sendo isolado, que ele está se multiplicando aí nessas células que a gente cria no laboratório, né? É claro que quando a gente encontra isso aqui, a gente não tem certeza absoluta que é um vírus, né? A gente sempre se pergunta, será que é mesmo um vírus que está infectando? Uma coisa que se faz, às vezes, é você filtrar o material num filtro que tem um poro bem pequenininho, ó, de 0,22 micrômetros, o buraquinho é bem pequenininho, só o vírus que passa. Se for bactéria, protozoário, fungo, que é micróbio maior, como eu já falei, fica no filtro. E o que passa é só o vírus. Então, se o filtrado continuar infectante, é vírus, né? Bom, então aí vem todo um problema quando você isola um vírus, que é identificar o que você isolou, né? Quando você isola um vírus, você arrumou um problema sério, porque aí é um trabalho de detetive. Você fala, mas o que eu estou isolando aqui? Eu tenho que descobrir o que é. Bom, então aqui um exemplo disso, né? No caso do dengue, nós temos essas células que a gente cria no laboratório, a gente jogou o sangue de um indivíduo com dengue, ó. 2 dias depois as células já começaram a mudar, ó. 5 dias depois já estava tudo alterado e 7 dias depois tinha destruído tudo, tá? O vírus do dengue. Mas como é que a gente confirmou que era dengue? A gente confirmou usando anticorpos, tá? O que são anticorpos? Vocês têm ideia? Já ouviram falar? Eu estou falando chinês. Isso. Então, na presença do vírus, o nosso organismo produz defesas, né, que são os anticorpos. E eles estão lá para neutralizar, para destruir o vírus que está infectando o indivíduo. Então, mas no laboratório, a gente usa anticorpos também, né? E é isso que eu quero dizer aqui. Então, a gente usou aqui anticorpos contra o vírus do dengue, tá? E a gente usou, ó, por exemplo, esse aqui é anticorpo só contra o dengue tipo 1, esse contra o dengue tipo 2, contra o dengue tipo 3, contra o dengue tipo 4. Esse aqui contra todos os tipos de dengue. E a gente vê que o nosso vírus, estamos isolando, reage com qual? A gente vê pelo aparecimento desse brilho, ó, dessa cor, no teste de imunofluorescência, né? Então você vê que é o dengue 1, ó. Dengue 2 ficou tudo preto, dengue 3 tudo preto, dengue 4 tudo preto. O dengue 1 está aqui brilhando, as células brilhando. Então, o vírus que a gente isolou daquele paciente é o vírus do dengue 1, né? É isso que eu queria dizer. Bom, aqui é uma coisa que a gente vê no cinema, microscopia eletrônica, para fazer o diagnóstico de doenças por vírus.
Na verdade, o microscópio eletrônico não é bom. Apesar dele aumentar muito de tamanho, a gente conseguir ver o vírus, muitas vezes, ele não é bom para fazer diagnóstico, para usar para descobrir a doença de uma pessoa. Tá? Por que ele não é bom? Ele exige muito vírus na amostra. Precisa ter muito vírus para você conseguir enxergar no microscópio eletrônico. Tá? Em geral, quando você vê um vírus, por exemplo, esse vírus, você não sabe, você sabe assim, a que família ele pertence. Tem a forma dos vírus daquela família, mas você não consegue dizer qual vírus é. Então, é um teste que não ajuda para isso. Tá? É caro, é laborioso, dá trabalho, é demorado. Tá? Exige pessoal altamente treinado, além do equipamento. Então, é uma coisa que não se usa para diagnose de rotina. Ele é usado sim para pesquisa, para fins de pesquisa, quando você quer estudar um vírus e tal, com outra finalidade, não para saber qual vírus é, você pode usar. É o exemplo, por exemplo, nosso aqui, estudando o vírus Zika. Ó. Tá? O vírus Zika na medula espinhal de uma criança que nasceu com doença congênita. Então, o microscópio eletrônico mostrando aí. Mas aí não é diagnóstico, a gente já sabia o que a criança tinha, nasceu doente, etc. Hã? O vírus, quando você enxerga, ele tá inativado, completamente inativado. Bom, e aqui nós vamos falar então do antígeno. No antígeno é aquele componente do vírus que é reconhecido pelo nosso sistema de defesa como uma ameaça, né? E contra ele o nosso organismo se protege produzindo os anticorpos. Então, quem desencadeia a produção de anticorpos é o antígeno do vírus. Tá? E os anticorpos, como a gente já falou, são usados no teste para detectar antígenos do vírus. Então, a gente brinca com as duas coisas. Usa o antígeno para detectar anticorpo e usa o anticorpo para detectar antígeno. Então, aqui são métodos para detectar antígeno de vírus. Tá? Aqui tem um exemplo de um teste para detectar o vírus da hepatite B. Tá? E ali tem outro teste para detectar o antígeno NS1 do vírus do dengue. O que tem que ter para a gente usar esses métodos para detectar antígeno? Tem que ser um vírus que produz muito antígeno e joga muito antígeno no sangue. Se não tiver muito antígeno no sangue, esse método não funciona. Não adianta eu padronizar esse método para um vírus que não produz muito antígeno no sangue. Por exemplo, o vírus do herpes simplex. O cara está doente, mas tem tão pouco antígeno no sangue que esse método não serve para isso. Ele serve no caso da hepatite B, porque o vírus da hepatite B solta esse antígeno HBsAg no sangue em quantidade. Serve no caso do dengue, porque o cara com dengue produz uma quantidade absurda desse NS1 que cai no sangue e a gente consegue detectar. Tá? Aqui é uma outra maneira de detectar, parecida, mas aí não mais no sangue, mas no tecido. Quer dizer, uma pessoa que morre não sabe do que morreu. Por exemplo, os casos de febre amarela. Então vai lá o fígado do indivíduo, as células estão cheias de vírus, aí você põe anticorpos e monta um conjunto de anticorpos que fazem uma mudança de cor que permite você dizer que o vírus está lá dentro da célula. Por exemplo, aqui, ó, tá? A gente vendo células do cérebro de camundongo infectado com um vírus chamado Rossilla. Vejo que as células não infectadas não têm essa cor. As infectadas, elas ficam marronzinhas, tá vendo? Mostrando que o vírus estava infectando lá. Ou esse outro exemplo aqui, ó. Células do miocárdio, né, de um morcego, ó, do coração de um morcego, infectado com um hantavírus. Tá? Como é que a gente sabe que está cheio de vírus aqui? Pela cor. Tá? Ficou tudo vermelho, é um indicativo de que o vírus está lá. Antígenos do vírus estão lá presentes.
Bom, uma outra maneira de descobrir que a pessoa está com uma doença por vírus é fazendo isso aqui, multiplicar bilhões de vezes o genoma do vírus. Tá? Então a gente tem técnicas que do sangue do sujeito, que vamos supor que tivesse só um vírusinho lá, você consegue multiplicar ele bilhões de vezes, né? E aí você dizer o que é. Tá? A técnica é conhecida com o nome de PCR, né? Ou reação em cadeia da polimerase. É uma técnica que usa um sistema que a gente aquece o extrato do ácido nucleico que a gente está analisando, né, do genoma do vírus, aquece, baixa a temperatura, e dessa maneira a gente vai amplificando em progressão geométrica. A cada vez que a gente repete o ciclo de aquecer mais, menos e tal, a gente vai multiplicando, multiplicando, até chegar a bilhões de vezes. E aí a gente consegue ver. Nós tivemos bons resultados com essa técnica, aí um exemplo nosso aqui, né, com o diagnóstico da citomegalovirose, que é a principal causa de doença congênita, ou seja, que a mãe passa por filho. Nós estudamos aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão e vimos que 2,6% das crianças que nasciam com infecção congênita pelo citomegalovírus. Tá? Isso não quer dizer doença, não. A criança pode nascer normal, mas ela nasceu infectada. Tá? Então, tem uma minoria de casos que já ao nascer a criança já é normal. Mas o que a gente vê mais é manifestações tardias. Tá? Então, a 15% das crianças que nascem com citomegalovirose congênita, elas vão ter algum déficit para aprender quando fica mais maiorzinha, porque elas têm uma surdez neurosensorial, ou seja, elas não escutam bem. Isso, às vezes, só descobre tardiamente. Fala, essa criança é burrinha, não aprende nada, não sei o quê. A criança não consegue escutar direito. Ela tem um defeito, uma surdez, tá? Olha lá, surdez neurosensorial. Bom, mas nós estávamos falando de um vírus que é de DNA, que é o citomegalovírus. E se o vírus for de RNA? Como é que a gente tem que fazer? Aí complica um pouco a técnica. A gente tem que transformar o RNA em DNA e aí fazer a PCR. Então o teste aqui chama RT-PCR, ou seja, a gente faz uma transcrição reversa do RNA para DNA e aí faz a PCR. Tá? É uma variante da técnica que a gente usa para os vírus de RNA. Tá? Nós trabalhamos muito com vírus de RNA, então nós temos vários trabalhos. Esse aqui só que eu estou mostrando é para diagnóstico de vírus de dengue, febre amarela e outros vírus. A gente desenvolveu uma técnica de RT-PCR para descobrir, né, quem está com essas infecções. Tá? E aqui é uma associação de PCR e RT-PCR, que a gente usa aqui no Hospital das Clínicas para descobrir as crianças e os adultos com infecção do sistema nervoso central, encefalite, meningite. Então a gente usa uma combinação de técnicas que permite a gente dizer qual é o vírus que está causando a infecção no sistema nervoso da pessoa, né? E a gente consegue descobrir aí, por exemplo, citomegalovírus, herpes simplex, enterovírus, etc. É um método usado aí de rotina no laboratório do Hospital das Clínicas. Essa é uma variante da PCR mais moderna, que chama PCR em tempo real, que além da gente dizer quem é, permite a gente quantificar. Então, a gente consegue saber se aquele doente tem tal vírus e mais que isso. Se tem muito vírus ou pouco vírus, dá para a gente quantificar a quantidade de vírus no sangue da pessoa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes,
Vamos em frente. Aqui, métodos mais modernos que estão surgindo agora. Esse método aqui é muito interessante, um microarranjo ou microarray, né, como diz o americano. Né? É uma técnica que permite, por exemplo, você procurar, você coloca numa lâmina coisas que agarram o genoma do vírus, agarram o DNA ou RNA do vírus, mas coloca milhares de agarradores. Ó. Nesse trabalho aqui eram 4.715 sondas. Cabia nessa lamininha de microscópio, uma laminazinha assim, né, que permite a gente descobrir 416 vírus diferentes. Então você joga o material do paciente sobre a lâmina e ele vai poder dizer, se for algum desses 416 vírus aqui, ele vai conseguir dizer. Como? Acende, ó, no lugar onde está a sonda que agarra ele, acende uma luzinha, tá? E aí o computador te fala, ó, acendeu aqui para o vírus tal. Então, com um sangue só, você faz num exame só a pesquisa de 416 vírus, nesse caso aqui. Então, essas são técnicas do futuro. No futuro, provavelmente, ninguém vai fazer, vou fazer um exame para hepatite, um exame para vírus de Epstein-Barr, um exame para citomegalovírus. Não, você vai haver um microarray que você põe lá e ele pega 10 mil vírus e já te fala de uma jogada só o que é aquilo. Nós estamos caminhando para isso. Em breve, muito breve, vai ser assim, né? Bom, agora nós saímos daquelas técnicas que encontram o bicho, que eu falei para vocês. Técnicas que encontram o bicho, o vírus, né, ou o genoma do vírus, ou o antígeno do vírus, mas enfim, o vírus. E passamos agora para o diagnóstico sorológico, um método indireto que pesquisa anticorpos. Tá? Então, os anticorpos, como a gente já falou, IgM e IgG são os mais importantes aqui, né? E o IgM tem a ver, que é um pentâmero, né, de imunoglobulina, tem a ver com a infecção recente, que o indivíduo teve a doença recentemente. Então, aqui um método que a gente usa muito, que chama ELISA, né, chamado de ensaio imunoenzimático, ou ELISA. Né? Então, a gente faz ELISA para procurar IgM contra vários vírus, né? Por exemplo, aqui um ELISA para rantavírus, um vírus que causa uma pneumonia muito grave, que a gente tem casos aqui na nossa região. Tá? Então, esse ELISA para rantavírus, se o indivíduo tiver anticorpo, ó, aparece essa cor amarela mais escura, mostrando que a reação é positiva. Tá? Então, o indivíduo tem anticorpo. Tá? Ou aqui um outro, para o vírus Zika, mesma coisa, se o indivíduo tem anticorpo, aparece uma cor, tá? Indicando que a reação é positiva, que o indivíduo é positivo para aquele vírus. Tá certo? Então, é um método de ELISA que serve para pesquisar anticorpos IgM e se a gente encontra, a gente fala, ó, ele deve estar tendo essa infecção agora, essa doença agora, porque deu IgM positivo. Todo mundo entendeu ou não? Bom, e agora uma outra coisa que a gente faz muito em virologia são os estudos com o genoma de um determinado vírus. E para que a gente faz isso? Para identificar, classificar, para estudar a chamada epidemiologia molecular, né? E até para fazer uma coisa que é muito legal, que eu vou mencionar para vocês, que é produzir proteínas recombinantes. Ou seja, a gente pega o gene do vírus que faz ele produzir uma determinada proteína e joga numa bactéria e a bactéria bobona produz a proteína do vírus para a gente. Tá certo? Bom, então aqui está um exemplo de um pedacinho de um DNA, né, mostrando as bases. Esse é o código da vida. Citosina, guanina, adenina e timina, numa combinação que varia, né, na fita de DNA, né?
desde o vírus até o ser humano, todos têm a sua estrutura genética igualzinha, né? DNA e RNA. Tá? Mas o que eu quero dizer é que existem técnicas em que você consegue sequenciar o DNA ou RNA de um determinado vírus e saber exatamente, por exemplo, esse método, não vou entrar em detalhe, o método de Sanger, né, que diz, como é que é a sequência, um C, depois um T, depois um C, um G, etc. Né? Então você consegue saber exatamente como é que é a sequência. Né? E com base nisso, os computadores já têm bilhões de sequências lá gravadas, ele te fala qual vírus é na hora, no mesmo instante. Tá? Então aqui são trabalhos que a gente fez muitos anos atrás, em que era importante na época a gente sequenciar pedaços do genoma desse monte de vírus, dengue, febre amarela, encefalite japonesa, uma série de vírus, iguape. E a gente fez as sequências, dá para o computador, ele alinha as sequências, ele procura onde elas são parecidas e ele monta essa coisa aqui. Tá? E aí, no computador, a gente faz uma coisa chamada árvore filogenética. A gente monta uma árvore com base nisso. Né? O que é essa árvore? É isso aqui, tá? Então, com base naquela sequência que eu mostrei para vocês, o computador montou essa árvore para a gente. Então, o tronco está aqui, o galho mais grosso, o galho mais fino, e vê que esse grupo de vírus no Brasil, ele se agrupa em 3 galhos, né, principais. O galho dos febre amarela, o galho dos dengue e esse outro galho aqui com os outros vírus. Tá? Então, isso chama árvore filogenética. Né? Com base no quanto é mais parecido ou mais diferente, o próprio computador monta essa árvore para você. Tá? Agora, aqui é uma sequência, tá vendo? Do genoma do hantavírus. Hantavírus que mata a gente na nossa região. Chama araraquara, o hantavírus. É um hantavírus terrível, causa uma doença muito grave. E nós sequenciamos, a sequência, adenina, adenina, timina, guanina, timina, citosina. Essa é a sequência. Tá? E nesse trecho aqui, então tem o chamado start codon, que não aparece, está lá em cima escondido. E está o stop codon aqui. E essa região em preto codifica uma proteína do vírus, uma proteína chamada N do vírus. Sabendo isso, a gente faz o quê? A gente sabe como é que é a proteína. A gente sabendo a sequência de nucleotídeos do RNA, a gente sabe como é que é a proteína do vírus. Tá? Então, nós temos uma proteína aqui, como ela é, nós já sabemos. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu produzir essa proteína. Então, a gente pegou aquele gene, aquela sequência, né, diretamente do sangue de um doente e enfiou aqui dentro desse chamado plasmídio. Tá? E pegou o tal do plasmídio e enfiou dentro de uma bactéria chamada Escherichia coli. Tá? E a bactéria bobona foi enganada. E aí ela começa a produzir a nossa proteína do vírus em quantidade enorme. Tá? E produzindo essa proteína, a gente pode trabalhar com ela. A gente não podia mexer com o vírus nessa quantidade para fazer isso. Por quê? Tinha risco da pessoa que está trabalhando no laboratório se contaminar, ficar doente, até morrer trabalhando com o vírus. Então, a gente tira o gene e joga numa bactéria que não oferece risco nenhum para a gente. E aí a gente produz a proteína, que a gente chama de recombinante, né? A proteína do vírus, mas produzida num outro bicho, que é a bactéria. Tá? E com isso a gente montou, então, um diagnóstico para hantavírus, né? Uma arma diagnóstica importante. A gente distribui essa proteína para o Brasil inteiro, um monte de gente faz trabalho. Na Colômbia também descobriram os primeiros casos de hantavirose utilizando a nossa proteína. Então, ela é uma arma para fazer o diagnóstico em que você criando uma arma, você consegue fazer uma série enorme de estudos e de coisas.
E por último, aqui está a minha esperança de ficar rico. Nós estamos desenvolvendo um kit comercial para diagnóstico dessa doença usando aquela proteína. Tá? Ainda não fiquei rico, não. É esperança, né? Bom, e agora, mais recentemente, surge uma nova técnica de sequenciamento nucleotídeo de vírus, de tudo, né? De qualquer DNA e qualquer RNA. E essa técnica moderna, ó, antigamente, imagine, para fazer o genoma humano, conhecer todo o DNA de um ser humano, 5.000 pesquisadores em 250 laboratórios levaram 2 anos e gastaram 3 bilhões de dólares, tá? Para fazer isso. Utilizando o método tradicional, o método de Sanger. Com essa metodologia moderna, um laboratório faria isso em 15 dias e gastaria $1.000. Tá? Então vocês vejam que essa nova tecnologia é uma revolução no sequenciamento. Então é muito mais rápido, muito maior quantidade, muito mais barato, etc. Eu não vou entrar em detalhes técnicos. Por exemplo, aqui um exemplo de um vírus que sempre intrigou a gente. Esse danado desse vírus Piri. Tá? Por que ele sempre intrigou a gente? Porque a gente fez um teste na população da nossa região aqui e viu que 12% das pessoas tinham anticorpos IgG contra esse vírus, Piri. Mas e aí, o que ele faz? Ninguém sabia. Será que ele dá alguma doença? Nós nunca encontramos a doença que ele causa. Sempre foi intrigante para nós isso aí. Quer dizer, nós tínhamos um vírus à procura de uma doença. É o contrário. Em geral, o cara tem uma doença e procura quem é que está causando a doença. Mas no nosso caso aqui era o contrário. Nós sabíamos que as pessoas tinham tido contato com esse vírus, mas não referiam doença nenhuma. Né? Então, sempre foi um mistério para nós. E nós estudamos o genoma completo desse vírus. Sequenciamos todo o RNA dele. Tá? E vimos, por exemplo, ele está aqui, ó, tá? Montamos a árvore, que eu já tinha me referido a vocês, a árvore filogenética, e vimos que ele se junta com uma série de vírus aqui da Ásia, da Índia, etc. Vírus associados a doença febril aguda e meningite. Tá? Então é uma informação que a gente tem aí. Então o uso do sequenciamento dá muitas informações para a gente também. É isso que a gente quer dizer. E eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês hoje, para não...